O peso do silêncio no salão azul. O vestido que não servia mais. Rafaela Oliveira, 42 anos, costureira de mãos calejadas e olhares que mediam tecidos como se medissem vidas, ajustava pela terceira vez o zíper das costas do vestido de formatura de sua filha, Larissa. O salão da casa, pintado de um azul desbotado pelo sol de Goiânia, cheirava a café coado e amido de passar roupa. Era junho, e o calor colava as camisetas nos corpos antes mesmo das 9 da manhã. Mãe, tá apertando aqui. Larissa reclamou, virando o pescoço para ver o reflexo no espelho emoldurado que Rafaela comprará em uma feira de trastes anos atrás. É porque você emagreceu, minha filha. Ou então, Rafaela mordeu a língua. Não era hora de perguntar sobre as náuseas matinais que Larissa disfarçava com chicletes de hortelã. O vestido, um tom de verde esmeralda que realçava os olhos da moça, havia sido costurado por Rafaela em noites de insônia, enquanto o marido, Damião, ronca no quarto ao lado, surdo aos seus suspiros. Ela sonhara com aquele momento desde que Larissa entrará na faculdade de letras, a filha diplomada, o futuro aberto como as páginas de um livro novo. Mas algo no ar cheirava a tinta de caneta esgotada. 2. O anúncio que quebrou o espelho. A formatura foi no auditório da universidade, um prédio modernoso que contrastava com as ruas esburacadas do bairro onde moravam. Rafaela sentou-se na terceira fileira, ao lado de Damião, que suava dentro do terno emprestado do cunhado. Quando Larissa subiu ao palco para receber o diploma, Rafaela notou como ela evitou olhar para a plateia. Os dedos da moça tremiam ao segurar o canudo. Depois, no restaurante que escolheram um self-service com ar-condicionado quebrado, Larissa esperou que o garçom servisse a sobremesa para soltar a bomba. Mãe, pai, eu tô grávida. Damião engasgou com o refrigerante. Rafaela sentiu o garfo escorregar de seus dedos. E o pai? Perguntou ela, já sabendo a resposta pelo modo como Larissa mordeu o lábio. É o professor Cláudio, o de literatura portuguesa. O nome ecoou como um tiro. Cláudio Alves, 50 anos, casado, pai de 2 filhos adolescentes. Rafaela o conhecia das reuniões de pais, um homem de voz macia que citava Camões como se citasse receitas de bolo. Uma vez ele elogiara o bordado do lenço que ela usava no pescoço. Tão delicado quanto os versos de Florbela Espanca dissera, com um sorriso que agora lhe parecia um gancho. Ele vai assumir? Damião perguntou, a veia do pescoço latejando. Larissa baixou os olhos. Ele disse que não pode. Que a mulher dele e que os filhos. Rafaela viu, então, o futuro desmoronar como um vestido mal costurado, a filha sozinha, o neto bastardo, a vergonha estampada no rosto dos vizinhos. Mas o que mais doía não era a gravidez. Era o silêncio de Larissa nos últimos meses, as mentiras contadas entre dentes, o modo como ela se encolhia quando o celular tocava. Você tem 22 anos, Larissa. Ele tem o dobro da sua idade e é seu professor. Isso tem nome. Rafaela segurou a mão da filha gelada. Isso é abuso. Larissa puxou a mão como se queimasse. Eu não sou criança, mãe. Eu sabia o que estava fazendo. Sabia? Rafaela sentiu as lágrimas queimarem. Ou você só queria que alguém te lesse como poesia? 3. A costura dos segredos. Nos dias seguintes, Rafaela moveu-se como um autômato. Costurava vestidos de noiva para outras mães felizes, enquanto Larissa se trancava no quarto, respondendo apenas com monossílabos. Damião, após uma noite de cerveja e xingamentos, sumiu para a casa da irmã em Anápolis. Preciso pensar, disse, como se pensar fosse algo que se fizesse longe. Foi então que Rafaela encontrou, espremido entre as páginas do livro de Fernando Pessoa que Larissa deixará na mesa, um bilhete amassado. Não posso viver sem você, mas não posso viver com você. Perdoa este covarde. C. Ela guardou o papel no bolso, como se fosse uma prova de crime. Naquela tarde, sob o sol a pino, Rafaela pegou o ônibus até a universidade. O campus estava vazio, apenas alguns alunos estudando sob as árvores. Ela subiu até o departamento de letras e bateu na porta do gabinete de Cláudio. Não houve resposta. Ele não vem mais aqui. Uma voz feminina fez virar. Era Márcia, a secretária, uma mulher de cabelos grisalhos e olhares que pareciam raios-x. Pediu licença médica. Nervos, disse. Ele destruiu minha filha. Rafaela não planejara dizer aquilo, mas as palavras saíram como agulhadas. Márcia suspirou, tirando os óculos. Não é a primeira, Rafaela. Só é a primeira que engravidou. O chão parece abrir-se. Rafaela lembrou-se das alunas que sumiam do curso, das meninas que mudavam de turma sem explicação. Cláudio Alves, o poeta, o mestre, era um predador com diploma. Onde ele mora? Perguntou, a voz um fio de linha prestes a arrebentar.
Márcia hesitou, mas depois rabiscou um endereço em um papel. Faça algo que a justiça não faz, disse, antes de voltar para sua mesa. 4. O fio que corta. O bairro de Cláudio era chique, casas com jardins, carros importados, o cheiro de cloro das piscinas. Rafaela parou em frente à casa de número 47, uma construção de 2 andares com cortinas de linho. Ouviu risadas de crianças vindo do quintal. Ela não bateu. Em vez disso, tirou do bolso o bilhete de Cláudio e com a tesoura de costura que sempre carregava na bolsa, cortou as palavras uma a uma, deixando apenas os espaços em branco. Depois, colou as letras recortadas em uma folha de papel, formando uma nova mensagem. Eu contei para sua mulher, e para a reitoria, e para o conselho de ética. Você vai perder tudo, assim como minha filha perdeu a inocência. Assinou com o nome de Larissa. Colou o papel na porta de Cláudio com fita adesiva, bem no meio, onde todos viriam. Depois, voltou para o ponto de ônibus, as mãos tremendo não de medo, mas de uma raiva limpa, quase sagrada. 5. O nó que não se desfaz. 3 semanas depois, Larissa descobriu a verdade. Cláudio Alves havia se suicidado. Enforcou-se no porão da própria casa, deixando uma carta para a mulher onde confessava tudo. A universidade abafou o caso, mas os murmúrios corriam como fios soltos. Você matou ele. Larissa acusou, os olhos vermelhos de chorar. Rafaela não negou. Não mentiu. Eu matei o homem que matou você por dentro, disse, segurando o ultrassom que Larissa havia deixado na mesa. Agora a gente vai costurar uma vida nova. Só nós duas. E esse bebê? Larissa olhou para a barriga, depois para a mãe. Pela primeira vez em meses, chorou sem se envergonhar. Damião voltou uma semana depois, calado, como se soubesse que algumas coisas não tinham conserto. Rafaela não o expulsou. Às vezes, o silêncio era o único tecido que ainda os unia. No dia em que Larissa deu à luz uma menina, Rafaela segurou a netinha nos braços e sussurrou: Você vai ser livre. E ninguém nunca vai te fazer sentir que sua voz não importa. A criança chorou como se entendesse. E no salão azul da casa, onde o vestido de formatura ainda pendurado no cabide, Rafaela começou a costurar um enxoval novo. Desta vez, sem medir as consequências. O fio que não se rompe. O enxoval crescia sobre a mesa de madeira, cada ponto uma promessa. Rafaela escolheu linho cru para os lençóis, porque a vida da netinha merecia começar sem manchas. As mãos, antes tão precisas, agora tremiam um pouco, não por medo, mas pela urgência de que tudo ficasse perfeito. Não havia mais espaço para erros. Damião observava de longe, encostado no batente da porta. Não falava, mas sua presença era um peso que Rafaela carregava sem reclamar. Ele trouxera, na volta, um saco de farinha e um frasco de mel, coisas que não pediam perdão, só tempo. Ela aceitou porque a fome da filha era maior que o orgulho. Larissa, ainda fraca do parto, sentava-se na cadeira de balanço com a bebê no colo. A menina tinha olhos escuros como a noite sem lua, e dedos que se fechavam com força em torno dos dela. Mãe, e se ela herdar tudo que a gente não quis? Perguntou, voz rouca de cansaço. Rafaela não respondeu logo. Passou o dedo sobre a costura de uma fronha, onde um ponto tinha ficado torto. Então a gente ensina ela a desmanchar e a refazer. A cidade pequena não perdoava, mas também não esquecia. Quando Larissa voltou a sair de casa, foi com a criança no slim e a cabeça erguida. As mulheres na feira cochichavam, os homens desviavam o olhar. Só a dona da padaria, uma viúva de mãos grossas, lhe ofereceu um pão quente sem perguntar nada. Para você e para a pequena, disse, como se soubesse que a fome não era só de comida. Damião, que antes saía antes do amanhecer, agora ficava. Não ajudava com a costura, suas mãos eram grandes demais para agulhas, mas consertava o telhado furado, calava as tábuas soltas do assoalho. Às vezes à noite, Rafaela o ouvia cantarolar baixo, uma música que não conhecia. Não era para elas. Era para ele mesmo, como se estivesse costurando suas próprias feridas. A menina cresceu rápido, como erva daninha depois da chuva. Aos 2 anos, já arrastava os panos de Rafaela pelo chão, fingindo ajudar. Vó, por que você chora quando costura? Perguntou certa tarde, puxando sua saia. Rafaela secou o rosto com o dorso da mão, surpresa. Não tinha percebido as lágrimas. Porque algumas coisas doem, mas a gente não pode parar de fazer, mesmo quando os pontos arrebentam. A criança franziu a testa séria. Depois pegou um novelinho de linha azul e enfiou na boca de Rafaela, como se pudesse devolver as palavras que faltavam. Anos se passaram. O vestido de formatura no cabide ficou amarelecido, mas ninguém o tirou de lá. Era um fantasma bonito, lembrete de que algumas coisas não precisavam ser esquecidas, só transformadas.
Até que um dia a menina, agora uma moça de tranças rebeldes, chegou em casa com um papel na mão. Vó, me aceitaram na escola de modas. Em São Paulo. Rafaela deixou a agulha cair. Não por medo, mas porque o peito doía de tanto orgulho. Damião, que estava no quintal serrando madeira, parou. Larissa, que costurava uma blusa na máquina, ergueu os olhos. Você vai, disse Rafaela, antes que a netinha pudesse perguntar. E quando voltar, a gente abre uma loja. Só nossa. Sem medir consequência, sem pedir licença. A moça sorriu. Era o mesmo sorriso de Larissa aos 16, antes de tudo desandar. Mas desta vez, os olhos não tinham sombra. Naquela noite, Rafaela desfez o vestido de formatura. Não por raiva nem por saudade. Porque algumas coisas precisavam virar outra coisa. Forro de uma bolsa, detalhe de uma jaqueta, lembrete de que até o que foi rasgado pode servir de base para algo novo. E enquanto costurava, não chorou. Desta vez, os pontos saíram retos. Capítulo 11. O peso das coisas leves. A bolsa ficou pronta ao amanhecer. Rafaela passou os dedos pela costura, sentindo o relevo dos pontos onde o tecido do vestido se transformará em algo útil. Não era bonito no sentido tradicional, havia remendos visíveis, uma alça mais curta que a outra, mas carregava uma honestidade que as coisas perfeitas não tinham. Dentro, colocou uma caderneta de capas duras, onde anotar os nomes das mulheres que já lhe encomendaram peças. A professora aposentada que queria uma saia com bolsos fundos para guardar sementes. A menina do mercadinho que sonhava com um vestido que não marcasse as cicatrizes das queimaduras. A motorista de ônibus que precisava de um jaleco resistente, mas com um bordado discreto de flores na gola. Vovó, e se não der certo? A voz de Marisol veio baixa, enquanto ela observava a bolsa pendurada no cabide. Rafaela não respondeu de imediato. Pegou a xícara de café frio sobre a mesa e bebeu o resto, mesmo amargo. Depois abriu a gaveta da comoda e tirou uma foto envelhecida. Uma mulher de cabelos presos em um coque desalinhado, segurando uma tesoura gigante em frente a uma placa de madeira pintada à mão. Ateliê das Malucas, aqui a gente conserta até o que não quebra. Ao lado, uma Rafaela de 20 anos com os olhos brilhando mais que os sorrisos. A sua avó já falhou antes, menina. Mais de uma vez. Mas o erro não é um buraco no chão, é uma porta que a gente não viu. Ela devolveu a foto ao lugar. A diferença é que agora eu sei que não preciso carregar sozinha. Damião apareceu na porta com um pedaço de madeira nas mãos, lixado até ficar macio como pele. Isso aqui é pra quê? Perguntou, girando o objeto entre os dedos. Era uma placa pequena com letras entalhadas à mão, costuras e sonhos e botões. Rafaela sorriu. Não o sorriso forçado de antes, mas aquele que nascia devagar, como um broto depois da geada. É pra pendurar na porta. Quando a gente tiver uma. Ele assentiu, guardando a placa no bolso da camisa sem dizer mais nada. Mas antes de sair, deixou algo sobre a mesa, um maço de notas amarradas com um elástico, sujo de terra e óleo de máquina. Não é emprestado. É seu. Sua voz era áspera, mas os nós dos dedos, brancos de tão apertados. Vendeu a motosserra velha pro seu Nelo. Ele estava precisando há anos, só não tinha coragem de pedir. Rafaela não perguntou quanto era. Não contou. Só segurou o dinheiro como quem recebe uma coisa viva, que pode crescer ou murchar dependendo do cuidado. Na tarde seguinte, Marisol voltou da escola com um papel amassado no bolso. Desdobrou-o sobre a mesa da cozinha, alisando as marcas com a palma da mão. Era um panfleto surrado, com letras desbotadas. Feira de troca de saberes. Este sábado na Praça da Estação. Traga o que sabe fazer, leve o que não sabe. A gente poderia ir, disse, olhando de esguelha para a avó. Só pra ver. Larissa, que estava cortando tecido na máquina, levantou a cabeça. Seus dedos tremiam levemente, mas a voz saiu firme. Eu levo umas amostras das minhas bolsas. E você, mãe? O mãe soou estranho depois de tanto tempo, como uma palavra esquecida em um dicionário antigo. Rafaela olhou para as três, a filha com as mãos sempre ocupadas para não pensarem demais, a neta com os olhos cheios de perguntas que ainda não sabia fazer, e a placa de madeira no bolso de Damião, esperando seu lugar. Pela primeira vez em anos, o silêncio entre elas não foi um vazio. Era um espaço sendo preenchido, devagar, com fios invisíveis. A gente leva tudo, respondeu. Até o que a gente ainda não sabe que tem. O peso das coisas não ditas. A estrada de terra vermelha serpenteava entre morros secos, como uma cicatriz aberta na pele da terra. No banco de trás, a menina, que não era mais tão menina assim, apertava contra o peito uma caixa de sapatos forrada com retalhos de chita. Dentro, os dedos de pano que costurara em segredo,
cada um com uma cor diferente, como se pudesse guardar nas pontas dos dedos o que as palavras não alcançavam. Por que a vovó não fala do meu pai? Havia perguntado uma vez anos atrás, quando ainda acreditava que as respostas vinham em forma de histórias com começo, meio e fim. Rafaela na época tinha apenas apertado os lábios e olhado para a janela, como se lá fora houvesse algo mais urgente do que a verdade. Agora no carro que rangia a cada buraco, era Damião quem dirigia em silêncio, os nós dos dedos brancos no volante. A placa de madeira no bolso queimava como brasas, mas ele não atirava. Não ainda. Havia coisas que só ganhavam sentido quando postas no lugar certo, e ele ainda não sabia qual era esse lugar. Vocês sentem isso? Perguntou a costureira passando os dedos pela nuca como se pudesse apanhar do ar o que pressionava seu peito. Como se a gente estivesse indo para trás e para frente ao mesmo tempo. Ninguém respondeu, mas todas sabiam. O vilarejo apareceu de repente como algo esquecido no caminho. Casas de barro rachado, um cruzeiro de madeira torta no centro da praça, e o cheiro de terra molhada depois da primeira chuva. Não chovia havia meses, mas ali, naquele pedaço de mundo, o ar cheirava a memória úmida. É aqui, murmurou Rafaela, parando diante de uma casa com a porta entreaberta. O batente carcomido pelo tempo tinha marcas de unhas, ou garras. Ninguém perguntou. Dentro, o ar era espesso, carregado do cheiro de ervas secas e cera de vela. Nas paredes, fotos desbotadas mostravam rostos que não eram mais rostos, apenas sombras de pessoas que um dia haviam tido nomes. No centro da sala, uma mesa coberta por um pano bordado com fios dourados. Sobre ela, um objeto que não deveria estar ali, um relógio de parede parado às 13h47. Esse horário, a voz de Larissa falhou. Ela conhecia aquele número. Era a data tatuada no pulso da mãe, escondida sob pulseiras de miçangas, 2703. O dia em que algo tinha sido enterrado sem caixão. Não é hora, disse uma voz rouca vinda dos fundos da casa. Uma mulher emergiu da penumbra, os cabelos brancos presos em um coque desfeito, as mãos manchas de tinta de genipapo. Vocês chegaram cedo demais. Ou tarde demais. Nunca sei qual é. Ela olhava para Damião como se o conhecesse, ou como se soubesse o que ele carregava no bolso. A senhora é. Ele começou, mas a palavra bruxa morreu em sua garganta. Sou o que sobrou quando as outras partiram, respondeu a mulher, pegando o relógio e virando. No verso gravado à mão, estava um nome que ninguém ali ousaria pronunciar. E você trouxe o que não devia ter tirado. O silêncio que se seguiu não era mais um espaço sendo preenchido. Era uma porta se abrindo para algo que, uma vez visto, não poderia ser esquecido. A marca do que não se apaga. O relógio pesava na palma da mulher como se guardasse mais do que tempo. As agulhas, paradas há décadas, apontavam para as 13h27, a hora em que o último trem havia partido da estação abandonada além do morro, levando consigo metade das crianças da vila. As outras metade, diziam, ainda choravam nos poços secos. Damião sentia o suor escorrer pela nuca, não pelo calor, mas pelo que o tecido enrijecido no bolso queimava em sua coxa. Não era um objeto. Era uma dívida. E dívidas com aquelas que tecem o invisível não se pagam com moedas. Você não veio por escolha, murmurou a mulher, passando os dedos sobre as letras gravadas no metal. Veio porque algo te puxou. E agora está aqui, entre a minha porta e a dela. Ela apontou para o fundo do cômodo, onde uma cortina de contas de osso tremia sem vento. Além dela, o ar cheirava a cera derretida e terra molhada, o mesmo cheiro que impregnava os lençóis de Damião desde que ele acordara com as unhas cheias de barro, 3 noites atrás. Quem é ela? Perguntou Damião, embora soubesse. A voz que o acordava no meio da noite, sussurrando seu nome pelo buraco da fechadura, não era da mulher à sua frente. Era mais antiga, mais faminta. A velha sorriu, mostrando dentes que pareciam ter sido limados em pontas. Ah, meu rapaz, você não veio perguntar, veio devolver. Ela estendeu a mão e Damião, contra toda a razão, entregou o embrulho. O tecido se desfez como cinza ao toque dos dedos dela, revelando não um objeto, mas uma coisa viva. Uma mecha de cabelo preto, trançada com fios de prata e presas por um alfinete de osso. No centro pulsava uma veia fina azulada como se ainda bombeasse sangue. Isso não é dela, disse a mulher, e pela primeira vez, seu tom não era de advertência, mas de luto. Pertence àquela que veio antes. E você, tolo, desenterrou o que deveria ter ficado enterrado. Damião lembrou-se do sonho, a mão saindo da terra não para agarrá-lo, mas para entregar algo. A mecha, o alfinete. E a voz, não de súplica, mas de ordem, leve para ela. Antes que a outra acorde. O que eu fiz? Sua voz saiu quebrada. A mulher não respondeu.
Em vez disso, virou o relógio de cabeça para baixo, e as agulhas começaram a girar para trás, devagar, como se desenrolassem o tempo. As sombras no cômodo se esticaram, e por um instante Damião viu ela, não a mulher à sua frente mas a outra, a que esperava além da cortina. Alta demais para a porta, magra demais para a pele, com olhos que não refletiam a luz, apenas a engoliam. E então o chão tremeu. Não era um terremoto. Era ela se movendo. Corre, disse a velha, jogando o relógio no fogo. Mas saiba, algumas portas, uma vez abertas, só fecham quando levam algo em troca. Damião não precisou perguntar o quê. Já sentia o peso da resposta no peito, como uma segunda sombra se colando à sua. Lá fora, o vento uivava com uma voz que não era do vento. O relógio queimava em brasas azuis, e o cheiro não era de madeira carbonizada, mas de algo mais antigo, como pó de ossos molhados pela chuva. Damião não correu. Em vez disso, abaixou-se e colheu uma das agulhas retorcidas entre os dedos, ainda quente. A ponta furou sua pele sem dor, como se já conhecesse o caminho. A coisa atrás da cortina não tinha nome, mas tinha fome. Não de carne, não de sangue, de escolhas. Das que ele não fizera. Das que adiou até apodrecerem dentro dele, a carta nunca enviada à mãe, o perdão negado ao irmão, a porta que trancou quando alguém bateu à meia-noite pedindo abrigado. Tudo isso era um banquete para ela. Leve o que quiser, sussurrou Damião, apertando a agulha contra a palma. Mas deixe o resto. A cortina se rasgou sozinha e o ar gelou. Não havia nada ali, exceto, por um segundo, o reflexo distorcido de si mesmo nos olhos da velha. Um homem que já tinha sido devorado por dentro, mas ainda sorria com os dentes intactos. Quando o vento parou, Damião estava sozinho. O relógio era cinzas. A casa silenciosa. Só então notou que a agulha não tinha mais ponta, e que sua sombra projetada na parede não se movia. Ele saiu sem olhar para trás. Na rua, uma criança chorava porque tinha perdido o cachorro. Damião parou, tirou o lenço do bolso, aquele que guardava para ocasiões importantes, e enxugou os olhos dela. Depois, ajudou a procurar. Não encontrou o cachorro. Mas quando a menina sorriu, obrigado, senhor, Damião sentiu algo se soltar dentro dele. Não era alívio. Era uma porta se fechando finalmente do lado de dentro. E dessa vez não doeu.